se define isso então? Quem era o grupo familiar daquela pessoa? O grupo familiar daquela pessoa a primeira coisa que você tem que separar é se a pessoa que você está analisando, que está requerendo o benefício, se ela era solteira ou casado. E quando eu digo casado, eu estou me referindo também às pessoas que convivem em união estável, que para esse fim se equiparam. Tudo bem? Então pense desse jeito. Você vai pensar, a primeira coisa que você tem que separar então com relação ao grupo familiar é os solteiros dos casados. E só para observar também, para não ficar perdido aí, quando eu falo de grupo familiar, as pessoas têm que ser pessoas que convivem e exercem a atividade como um grupo familiar, tá bom? Tá, mas o que você quer dizer com isso, Ivan? Parece que está um pouco confuso, então deixa eu te explicar. Se o filho, ainda que solteiro, não convive com o pai, não trabalha com o pai na zona rural, ele não é do grupo familiar desse pai, para fins de comprovação de atividade rural. Tá bom? Eu vou te fazer uma observação aqui, porque de repente você encontra um vídeo pelo YouTube aí, você encontra algumas pessoas no Instagram falando, mas lá no tribunal tal acatou de certa forma e tem um parecer jurídico que já de repente acata determinada situação. Eu quero que vocês entendam o seguinte: esse treinamento, meu objetivo é deixar vocês conhecedores de alto nível para processos que são requeridos de forma administrativa. Então eu não vou trabalhar para vocês o que um juiz entende em determinado lugar, o parecer de um tribunal, o parecer de outro tribunal. O que eu vou tratar com você é exatamente como as normas administrativas interpretam a lei, porque eles não fazem o que querem. Como há um entendimento oficial da legislação, e esse entendimento oficial é aplicado nos processos administrativos. Então tudo que eu te ensinar aqui tem que bater 100% com o que acontece nos processos administrativos. E se você conhecer isso e entender 100%, quando isso acontecer diferente, alguém errou, tá bom? Então vamos lá. Entendendo então sobre o grupo familiar, você separa os solteiros dos casados. Se quem está requerendo é solteiro, e então os irmãos solteiros deles, aqui se quem está requerendo é solteiro, então quem compõe o grupo familiar dessa pessoa? Os irmãos solteiros, os pais e os filhos. Se ele tiver filho e for solteiro e conviver com ele na atividade, então filhos solteiros. Eu esqueci de escrever aqui, mas filhos sempre filhos solteiros. Tá bom? Toda vez que se tratar de filho, é filho solteiro para esse fim aqui. Então, primeira separação que a gente faz é que se o requerente é solteiro, e quando eu digo solteiro também é solteiro no momento que você quer comprovar, e o que significa isso? Suponha que você hoje está requerendo o período de 1990, digamos. Vamos fazer um exemplo aqui? Suponha o seguinte, que você está requerendo um período de 1990 a 1998. A minha observação quanto ao grupo familiar como era o grupo familiar dessa pessoa nesse momento aqui, que a gente está pretendendo comprovar. Sacou? É aqui que interessa. Como é que era o grupo familiar nesse momento? Então, quando eu digo de solteiro, é como que ele era, se ele era solteiro ou casado naquele momento que você pretende comprovar. Entendido isso, então se o requerente era solteiro, pode compor o grupo familiar dele os irmãos solteiros, os pais ou os filhos solteiros. Ele não precisa de ser o líder, o principal, ele não precisa ser o titular desse grupo familiar. Ele pode ser um componente desse grupo familiar, mas só pode participar do grupo familiar dele essas pessoas. Se ele for casado, as pessoas que podem compor o grupo familiar de uma pessoa que é casado ou convive em união estável é diferente.
Observe que irmãos solteiros não compõem o grupo familiar de uma pessoa casada. Se a pessoa é casada, só pode compor o grupo familiar dele o cônjuge, a companheira e os filhos dele. E isso aqui já muda muito o entendimento e você precisa compreender. Isso aqui resolve a questão que é o seguinte: às vezes as pessoas têm um tempo de atividade rural, mas ela era casada, a pessoa era casada. Vamos supor que a pessoa casou em 1985. Segue esse exemplo aqui comigo. A pessoa casou nesse ano aqui, 1985, porém, ela quer comprovar de 1970 a 1990, vamos supor assim, tá? Ela casou então em 1985. O período que ela quer comprovar é esse. Ela quer comprovar esse período. Então a pessoa quer comprovar todo esse período de atividade rural, mas ela se casou em 1985. Para fins dessa aula, eu só quero que você entenda o seguinte: com base nas informações que eu te passei aqui, o que é possível deduzir? É possível deduzir que essa pessoa, então, a gente vai dividir então o período que ela trabalhou em 2 períodos. Quais são esses 2 períodos? É o período que essa pessoa era solteira e o período que ela era casada. Então a primeira coisa que você tem que fazer em uma análise desse tipo é separar o tempo de solteira dessa pessoa do tempo de casado. Por quê? Porque isso faz diferença no grupo familiar. Ela era solteira de 1970. Eu vou colocar aqui, gente, anos inteiros, mas você consegue entender que isso aí você vai separar pela data exata do casamento e a data exata que a pessoa está requerendo o período rural. Então ela tem um período como solteira de 1970 a 1985 dentro do que ela está requerendo, e ela tem um outro período de atividade, que ela exerceu atividade rural, em que ela era casada, que é esse período então de 1986, digamos, 85, 86, tanto faz, vamos colocar em anos fechados aqui, até 1990. Então, quando você for fazer uma declaração lá, uma autodeclaração para essa pessoa, a primeira coisa que você tem que fazer é ter essa noção. Por quê? Porque para esse período que ela era solteira, documentos, então, em nome dos pais, pode valer. Os documentos em nome dos pais pode valer. Por quê? Os documentos aqui em nome dos pais vão valer para o período enquanto ela era solteira. Por quê? Porque quando a pessoa é solteira, os pais compõem o grupo familiar, podem compor o grupo familiar. Os irmãos solteiros também, se o documento estiver em nome de um outro irmão que também era solteiro, vale para ela também. Documento em nome dos filhos solteiros vão valer para essa pessoa também. Agora o que a gente pode entender é que o documento em nome dos filhos solteiros tanto vale, sempre vai valer para a pessoa que está requerendo, desde que eles componham o grupo familiar, porque pode, independente da pessoa ser solteiro ou casado, os documentos em nome dos filhos vão servir para ele. Mas você vai ter, eu vou até deixar para você isso tudo bonitinho do jeito que está, vou deixar disponível. Então o que nós podemos observar de pronto aqui principal? Que sempre quando você for fazer uma análise rural, quando você for requerer algum benefício rural, quando você for representar alguém para requerer um benefício rural, você deve separar os períodos quanto ao grupo familiar dela. É importante você entender quem pode ser e quem é o grupo familiar no tempo, em cada período do tempo. Se você ver aqui em cima, a gente entende que essa pessoa aqui tinha que dividir o tempo dela, a declaração, a forma de comprovação dela tinha que ser separado pelo menos em 2 períodos. E por que isso? Porque tem um período, parte do período que ela pretende comprovar a atividade rural, ela era solteira, em outra parte ela era casada. E a gente entende que, a não ser que os documentos estiverem no nome dela, se os documentos estiverem no nome dela,
pouca diferença faz em relação aos documentos, mas faz toda a diferença com relação a quem é ou não é do grupo familiar. Então a primeira separação que a gente tem que fazer numa análise rural, num requerimento rural, é entender quem é o grupo familiar dessa pessoa. E o que eu quero que você entenda nessa aula, então, é só isso. Só entenda quem é o grupo familiar da pessoa e quem não é grupo familiar da pessoa. Se a pessoa foi casada uma vez e divorciada, gente, ela não volta a ser solteiro. Isso é uma outra observação. Divorciado não volta a ser solteiro. A partir do momento que a pessoa casou, ela sai desse grupo familiar, ela vem para esse. Só vai participar do grupo familiar de uma pessoa que foi divorciada após a data em que ela se casou, os filhos solteiros, e no caso, cônjuges ou companheiras, tá bom? Eu acho que a gente tocou aqui em tudo que tem que passar aí desse assunto. É muito simples, é uma coisa só que a gente está falando nessa aula, então não pense em muita coisa, só pense no que a gente está falando. E é uma coisa só, mas essa coisa, esse critériozinho é o começo de tudo que dá certo e o começo de tudo que dá errado. Sem entender isso aqui, você não consegue fazer uma boa apresentação do seu processo, você não consegue fazer uma boa comprovação. E você vai me dizer, Ivan, mas quase ninguém sabe isso. Beleza, você está certinho, quase ninguém sabe isso. Quase ninguém faz do jeito certo. Tá, se alguém faz ou não, sabe ou não, mas o que eu vejo as pessoas conversando por aí, as coisas que eu vejo indica que poucas pessoas sabem disso aqui com clareza, tá bom? Beleza, a gente fecha essa aula e eu vou te esperar para dar um próximo passo nesse mesmo tema de atividade rural e comprovação. Vamos lá? Tudo ficou muito entendido com relação ao grupo familiar. Quem é do grupo familiar, quem não é do grupo familiar, quem pode entrar no determinado grupo familiar, quem não pode entrar. Mas a grande pergunta foi o seguinte, tá? Vamos supor que é uma pessoa solteira que está requerendo o benefício, ou naquele período que ela quer comprovar a atividade rural, ela era uma pessoa solteira. E sendo uma pessoa solteira, então os pais, irmãos e filhos, por exemplo, fazem parte do grupo familiar. Adicionalmente a isso, a gente vai supor que o documento esteja em nome dos pais. E a pergunta foi, qual é a condição, qual é o tipo de segurado essa pessoa? Tipo que eu digo, como é que ele entra? O pai, supomos que o pai era proprietário do imóvel. O filho que estava requerendo, ele é o quê? Ele é meeiro, ele é comodatário? Gente, se participa do mesmo grupo familiar, a condição de todos os membros são a mesma. Se o filho era meeiro, ele já não mais participa do grupo familiar, entende? Então, se o pai é proprietário e você quer comprovar e a pessoa exercia a atividade nas mesmas condições ali como do mesmo grupo familiar, então todas as condições são exatamente a mesma. Se o pai era proprietário, o filho é proprietário. Se o pai era meeiro, o filho era meeiro. Se o pai era parceiro, o filho era parceiro. Eu espero que isso tenha ficado claro, mas o objetivo, porque é muito importante deixar isso claro, é isso, de que todos os componentes do grupo familiar entram no mesmo tipo de segurado. E as pessoas costumam cometer muitos erros nisso aí, até pessoas profissionais às vezes acham que o filho, por ser filho, ele era comodatário do pai, mas não tem nenhum documento dizendo que ele era comodatário e diz que ele exercia atividade no regime de economia familiar. Se ele exercia, então, a atividade em regime de economia familiar, significa que todos exerciam aí na mesma condição.